E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, produtos usados estarão na descrição do vídeo, tá? Então já começo aí com a limpeza. Estou um pouco rouca, então relevem aí minha voz. Começo limpando toda a pele com um tônico para fazer a aplicação do hidratante. Ela me disse que tem a pele normal, então eu fui com o meu hidratante da Make More de sempre, né? O bálsamo. E aí, eu vou começar a fazer uma camuflagem, neutralização na sobrancelha dela que tem micropigmentação. Então, estou usando um corretivo alaranjado. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, já tem vários vídeos aqui no canal sobre colorimetria, sobre camuflagem de manchas e já tem o meu e-book, que eu vou deixar na descrição também, tá? Para quem se interessar sobre camuflagem de manchas. Então, eu estou aplicando aí um corretivo alaranjado, que ele já tira bastante essa cor, né, intensa da micropigmentação. Então, vou aplicando aí com batidinhas. Eu geralmente faço isso na maioria das minhas clientes. Claro que é legal você perguntar para sua cliente primeiro se tudo bem para ela, se ela gosta da micropigmentação dela, né? Porque tem gente que gosta e não quer que mexa. Vou aplicar a base, vou misturar essas duas aí para poder começar a aplicação. E assim, gente, como eu sempre falo nos vídeos, quando a gente vai fazer uma camuflagem, eu venho primeiro com o corretivo alaranjado para esquentar essa mancha fria e depois o corretivo esverdeado para poder igualar com o tom da pele. Mas no caso dela aí, eu não fiz. Por quê? Porque eu apliquei numa área com pelos, né, que é a sobrancelha. Então, se eu fizesse muitas camadas de produto ali, ia pesar demais no fio. Então, eu arrisquei, obviamente, mas deu certo, assim. Eu apliquei só o corretivo alaranjado mesmo para tirar aquele preto, a intensidade da micro, e depois eu vim com a base aplicando por cima, para não ficar muito produto naquele pelo, né? Não ficar muita coisa. E aí, só com o restinho que sobra na plaquinha, eu venho com a esponja para poder aplicar abaixo dos olhos. Eu prefiro assim do que vir com o pincel, porque às vezes incomoda, né? A cliente, eu vi com o pincel ali abaixo dos olhos, então vou com a esponjinha, aproveito já assento todo o produto, né, na pele. Bora pro contorno. Tô fazendo daquele jeito de sempre, que vocês já estão abusados já de saber. Porque dessa forma eu já consigo esfumar o produto ao mesmo tempo que eu aplico e também já vou vendo se tá ficando na intensidade que eu quero. Então vai tipo assim, bem aos poucos, vou aplicando. Se eu vejo que eu preciso de mais, eu aplico mais do que se eu já aplicasse o produto de vez para poder esfumar. E aí se ficasse muito intenso, muito forte, eu ia ter mais trabalho para poder suavizar. Então dessa forma já me garante um resultado melhor. Pouquinho na testa também, só para devolver as sombras naturais do rosto, tá? Eu não quero transformar o formato do rosto dela, nada demais, tá? Maquiagem bem beauty hoje. E aí faço um pouquinho de contorno narizal, vocês veem aí, só com o restinho da plaquinha, tá? Eu não atolo o meu pincel de produto para fazer contorno no nariz, tá, gente? Isso é bem importante para não ficar aquela mancha escura no nariz. Vou fazer a iluminação, tô usando corretivo líquido. Então, primeiro eu vou fazendo as aplicações, né? Abaixo dos olhos. E aí esfumo tudo com a esponjinha. É importante, tá, gente? Antes da gente inventar de fazer essas marcações, saber que corretivo a gente tá usando. Porque se a gente usar um corretivo que seca muito rápido, depois, para esfumar, dá o maior trabalho. Então, só façam isso quando é um corretivo que ele não seca tão rápido, tá? Por via das dúvidas, aplique e já esfuma, tá? Não faça marcações. Vou aplicar o blush agora, cremoso, tá? E acho que eu já falei outras vezes aqui pra vocês que esse blush,
Eu gosto de pesar a mão, né, quando eu aplico ele, porque depois que eu selo, que eu aplico o pó, ele perde um pouquinho da intensidade. Então, quando eu aplico é sempre em maior quantidade mesmo, tá? Iluminador. Bem com calma aí, né, que a pele tá sem selar. Vou aplicar o pó agora. E, gente, aí eu senti que eu apliquei mais pó do que eu gostaria. E aí eu fui pressionando, né, a esponjinha na pele para a pele poder absorver esse pó, não ficar tanto esse excesso que geralmente que eu não gosto. Por isso que na maioria das vezes eu gosto de selar a pele com um pincel, porque essas esponjas elas acabam, por mais que eu seja cautelosa, acaba entregando muito produto. Mas mesmo assim deu de boa, porque a pele dela é normal. Se fosse uma pele seca, acho que ia dar problema essa quantidade de pó, mas deu tudo certo. Apliquei aí nas áreas de iluminação somente. E no restante do rosto, sim, eu fui com o pincel. Vocês percebem que o pincel ele já não entrega tanto produto, já é mais uma quantidade mais razoável. É por isso que eu prefiro o pincel. E é isso, vamos para os olhos, no caso, para as sobrancelhas. E, gente, vocês sabem, eu faço a sobrancelha por último, mas no caso dela, ela estava se estranhando muito sem a micro, né, sem as sobrancelhas, então eu já fui logo aí para as sobrancelhas. Estou usando uma pomadinha da Visela, de cor mais clara, e como ela gosta do estilo que as sobrancelhas estavam, ela só não gostava muito da intensidade, né, que estava muito escura. Eu fiz praticamente a mesma coisa, só mudei que eu estou usando um produto mais claro, para não ficar muito pesado essa sobrancelha, muito escura, né? E aí vocês já conseguem ver que já vai dar uma diferença legal. Deixei passando até aí para vocês verem que geralmente eu não mostro muito, né, sobrancelha. Hoje em dia eu mal passo produto nas sobrancelhas, quando é uma sobrancelha assim já bem feitinha. E aí sim, vamos para os olhos. Tô aplicando corretivo e como eu apliquei já o produto nas sobrancelhas, eu tenho que ter cuidado para não acabar indo corretivo ali. Então eu faço aquele truque que a gente fazia em 2016 de delimitar essa área abaixo da sobrancelha, né? Fazer esse recorte aí. Então, eu vou fazendo o recorte. Aí vocês ainda fazem, gente, sobrancelha assim? As gringas ainda fazem, né? E ó, vou aplicar iluminador abaixo da sobrancelha, já pra gente começar a dar um brilho aí, também pra delimitar até onde eu quero que a minha sombra vá. E aí vou com o meu marrom de sempre, pra não perder o costume. Vou aplicando aí por todo o côncavo. Não é uma sombra muito escura, né? Quem já conhece esse marrom já sabe. Então é mais para dar um fundo de transição mesmo para as próximas cores, tá? Eu não quero marcar o côncavo, não quero fazer nenhuma marcação. Só para criar um fundo de esfumado mesmo. Levo para fora essa sombra porque eu quero um esfumado mais alongado hoje também. E aí eu vou usar essa minha paletinha da Xiglan, que é essa cor muito linda, que é uma cor bem amarelada, meio mostarda, que inclusive eu já fiz vídeo resenhando essa paleta, tá? Uma resenha bem detalhada, vou deixar aí no card para quem quiser conferir. Amei essa paleta e essa cor eu sei que eu vou usar muito, porque é linda essa cor. Vou usar em praticamente todas as minhas maquiagens, já tô vendo. Então eu tô aplicando ela aí no canto externo, até chegar na cor anterior, até chegar no côncavo, tá? E aí eu tô voltando com a cor anterior para dar o acabamento. Também falo muito disso num vídeo que eu fiz sobre esfumados, vou deixar no card também. E aí eu vou aplicar uma sombrinha dourada. Mas, como vocês sabem que essas coisas sempre tem que acontecer comigo,
Eu apliquei essa sombrinha dourada e eu achei que ficou muito claro, muito suave. Eu queria um dourado mais escuro, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui pra paleta lá da Xiglan com o dedo dessa vez e eu peguei uma sombrinha dourada que tem lá, que é bem mais escura, e aí eu já amei. Ficou do jeito que eu esperava mesmo. Então, apliquei por cima daquela sombra anterior e foi com esse mesmo. Não queria usar essa paleta da Xiglan, mas acabou que eu tive que usar mesmo. Aí eu aproveitei que eu já estava usando essa paleta da Xiglan mesmo e peguei esse marrom escuro. E vou aplicar bem aí rente aos cílios, ó. Como se eu estivesse fazendo um delineado, só que com um pincel de esfumar. Então, eu vou bem com calma aí, fazendo esses movimentos de vai e vem, mas seguindo para a diagonal, né? Para ficar bem que um delineado mesmo. E bora para o esfumado inferior, vou aplicar lápis, um lápis marrom. Tem muito segredo não, né? Vocês já sabem. Aplico na linha d'água e também aplico um pouquinho rente aos cílios, né? Um pouquinho por fora, sem deixar muito grosso, né? Sem fazer uma linha muito grossa. Peço para ela olhar para cima, para deixar essa pele mais lisinha, né? E assim eu consigo deslizar o lápis melhor. Assim que eu aplico, eu já venho com um pincel para esfumar esse lápis antes que ele seque. E esse lápis ele seca bem rápido. Então já vou com um pincel aí bem ligeiro. E aí com aquele mesmo marrom escuro, eu vou selar esse lápis, somente, tá? Então eu vou aplicando bem aonde eu apliquei o lápis, eu não engrosso, não aplico mais abaixo, mais acima. É somente onde eu apliquei o lápis, tá? E olha só, agora eu venho com o pó pra, tipo, delimitar melhor o canto externo, para deixar esse esfumado mais alongadinho, tá? Tô fazendo com pó solto, mas pode ser pó compacto e pode ser corretivo. Com corretivo vai ficar bem recortado, né? Então vai muito da intenção que você quer ali. Eu queria algo bem suave, então só para fazer uma borracha mesmo. Então usei um pó solto. E para os lábios eu vou aplicar primeiro um lápis para contornar os lábios dela, que já são bem definidos, não me deu trabalho nenhum para contornar. E vou misturar esses dois batons. Um é da Latica e o outro é um gloss. Então, eu misturei um com o outro só para esse da Latica ficar com um efeito mais de verniz, né? Mais um efeito gloss. Então, tô aplicando primeiramente no centro. Fica meio estranho assim mesmo. E depois que eu aplico, eu vou levando ele pra cima do contorno que eu fiz, pra eles se misturarem e ficar esses lábios mais em degradê, tá? Fazia tempo que eu não fazia isso. Esse efeito, assim, fica muito lindo. E aí, tô aplicando cílios postiços. Esse cílio postiço foi uma cliente que me deu. E quando eu apliquei nela, eu percebi que eu não gostei muito. Mas deu pra usar, tranquilo. Mas, tipo, não indico, tá? Eles não são muito curvados. Vocês podem ver que ele fica até meio reto, né? Fica meio caído quando ela tá de olho fechado, mas deu pra usar de boa. E máscara de cílios, Maybelline, já que ela ia sair, então, uma máscara de cílios à prova d'água, essencial aí. E é isso, meu povo, espero muito mesmo que tenham gostado do vídeo de hoje. Já quero saber da sua opinião, comenta aqui pra mim. E se não se inscreveu, já se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E é isso, um beijo.